Deus ele dá visão para que o povo dele em Babilônia entende de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Seja eles estando em Jerusalém, seja eles estando em Babilônia. Deus ele tem o controle. A única coisa que basta é confiar em Deus e saber que ele é soberano e que ele conduz a história. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o povo de Deus, amado, eles poderiam se sentir abandonados na Babilônia. Porque eles saíram, cativos para a Babilônia e ouvindo profecias, de que Deus ele estava irado, de que Deus ele estava chateado com o povo dele, por causa dos pecados, por causa das transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que então que Deus ele permite que o povo é levado em 3 etapas? Justamente para Deus mostrando a sua misericórdia, para ver se ainda há arrependimento no coração do povo, tanto daqueles que vão, como daqueles que ficam. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que estudamos, a gente viu Deus ele dizer para o profeta Jeremias, falar para o povo, para que eles pudessem ter uma vida normal em Babilônia. Que lá eles podiam construir casas, eles podiam plantar vinhas, colher, eles podiam casar, ter filhos, viver uma vida normal. E confiando de que Deus, ao final de 70 anos de cativeiro, Deus ia visitar aquele povo e ia tirar eles dali. Bastava confiar no Senhor. Então, tudo isto prova que é Deus cuidando do seu povo. É por merecimento? Não, não é por merecimento. É porque Deus ele é cheio de misericórdia. Mas também, amados, aqui a gente vê Deus, um Deus justo e santo. Tanto no livro de Ezequiel como no livro de Jeremias, a gente vê esses 2 atributos de Deus, um Deus justo e santo. Ele não pode ser santo se ele não for justo. E ele também não pode ser justo se ele não for santo. Então, esses dois atributos dele caminham junto com ele. A justiça e a santidade de Deus. Ele só pode ser santo se ele for justo e punir o pecado. Então, isso é que torna Deus santo. É ele não tolerar o pecado. É ele não gostar do pecado. É ele odiar o pecado. É isso que torna Deus santo. E é justamente isso que nos torna santos também, na presença de Deus. É quando nós olhamos para o pecado e aborrecemos o pecado. Não temos gosto pelo pecado. Não temos prazer pelo pecado. Mas muito pelo contrário, nós abominamos o pecado. Então isso prova que nós estamos andando no caminho certo. Que nós estamos fazendo como Deus faz. Que nós estamos agindo como Deus também age. Louvado seja o Senhor. Agora, Deus ele vai mostrar algo terrível para o profeta, algo que ninguém sabia, algo que estava escondido, mas estava escondido do homem, mas não estava escondido de Deus. Talvez nem o profeta, e evidentemente ele não sabia, o que acontecia por trás. Ele não sabia. Talvez ele poderia achar, não, aqueles sacerdotes, eles estão lá entrando no templo com incensário na mão,
não é? Para nos representar diante do Deus Todo-Poderoso. Eles são servos de Deus, consagrados por Deus, que está lá fazendo a obra do Senhor. Né? Então, amados, o que esses homens aqui, eles fazem? Eles vão para suas câmaras, no interior do templo, né? E lá eles começam a idolatrar, a fazer idolatria, a profanar o altar de Deus, a profanar o templo. Não é? E é engraçado que eles não estavam fazendo isso à vista do povo. Eles estavam fazendo isso escondido, achando que ninguém estava vendo. Inclusive, eles achavam, não é, que o próprio Deus não estava vendo isso. Eles faziam e ainda falavam assim: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É a mesma coisa de dizer: o Senhor, ele fez os céus, ou o Senhor fez a terra, fez toda a criatura que está na terra e foi embora. E se ausentou. E largou todo mundo aqui, sozinho, sem amparo nenhum. Né? Deus, ele não liga para o homem. Deus, ele não se importa com o que o homem faz, né? Ou deixa de fazer. Deus não está nem aí. Deus não está vendo. Agora, amados, algo interessante aqui, né? Isso era um comportamento de homens que foram escolhidos para servir a Deus. Homens que foram ungidos para servir o altar. Agora, olha como que a idolatria, ela é sorrateira. Como que ela é sorrateira? Ela vem de mansinho. E por que ela vem de mansinho e ela vai cegando a pessoa? Porque, por exemplo, é normal o homem ele enxergar idolatria apenas se ele olhar para uma imagem de escultura, por exemplo, ele vai ver lá uma idolatria. Ou alguém se inclinando e se prostrando para uma imagem de escultura. Então ele vai dizer: ó, aquela pessoa é idólatra. Só que a idolatria, ela não começa assim. A idolatria, ela começa devagarzinho. Ela começa no coração do homem, no pensamento do homem, né? De sorte que tudo que nos atrai, e isso que nos atrai, nos afasta da presença de Deus, é uma idolatria, né? Tudo que afasta o homem, afasta o coração do homem da presença de Deus, é uma idolatria. Até o tempo, por exemplo, né? Nós dedicamos a maior parte do tempo a quem? Que tempo nós dedicamos a Deus? Isso pode se transformar numa idolatria. Aquilo que nós dedicamos mais é justamente aquilo que nós servimos. Aquilo se torna o nosso Deus. Então, existem coisas perigosas, existem coisas muito perigosas, que nós podemos colocar na frente de Deus, né? E servir mais aquela coisa do que ao Deus Criador do céu e da terra. Isso pode ser uma idolatria. O que é mais idolatria? Por exemplo, nós confiamos em quem? Naquilo que nós confiamos mais é que é o nosso Deus. Naquilo que nós sentimos mais seguro. Nós sentimos seguro quando temos mais dinheiro. Se tivermos dinheiro, nós confiamos que podemos ter uma boa saúde. Nós confiamos que podemos ter mais segurança se tivermos dinheiro, né?
se murarmos uma casa todinha, ou morarmos num condomínio, é ali que nós nos sentimos seguros, a nossa confiança está ali, né? Se o Senhor, ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, tudo isso pode se transformar numa idolatria. Então, a idolatria, ela vem silenciosa, e ela vai, né? Ela vai se criando, ela vai se avolumando, né? Até chegar a esse ponto aqui, de pessoas que foram escolhidas por Deus, de pessoas que foram escolhidas para representar o povo diante de Deus. Agora, eles não crêem no atributo de Deus. Qual é um dos atributos de Deus? A onipresença de Deus. De que Deus, ele está em todo lugar. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está no inferno. Parece uma palavra pesada, mas não tem peso nenhum. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Por isso que lá em Amós, ele diz, se você subir ao alto, eu estou lá no alto. Se você subir lá no céu, eu estou no céu. Se você descer ao inferno, eu também estou lá. Se você tentar se ocultar de mim entrando nas águas, eu também estou lá. Eu darei ordem para uma serpente e ela te tirará de lá. Olha que coisa, Deus está em todo lugar. Para Deus, tanto faz trevas como luz, para Ele é a mesma coisa. Ele está em todos os lugares. Agora imagine pessoas instruídas por Deus e ignorando de que Deus está vendo todas as coisas. O que aconteceu com eles? A idolatria cegou eles. A idolatria endureceu a mente e o coração deles. E eles passaram então a ver Deus de outra maneira, a ver Deus de outro jeito. Isso é a pessoa cegado no entendimento, cegado na compreensão. Então, isso é a idolatria. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso é bom a gente aprender isso, né, amado? Em quem nós confiamos? Nós confiamos em quem? Por exemplo, existem pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus, mas ele se apega, por exemplo, num político. Ele acha que se ele apoiar aquele político, o político vai fazer tudo por ele. Está cheio de pessoas achando, por exemplo, que se fulano ganhar, se Beltrano ganhar, vai mudar tudo, nós vamos viver uma vida. Isso é mentira. Quem está no controle de todas as coisas é Deus, não é o homem, é Deus. A Bíblia diz que é Deus que dá tudo para o homem. É Deus que dá. Alimento para o homem, é Deus que dá. Não é político, não é ninguém que dá. Então nós não podemos confiar em nada, a não ser Deus. É claro que nós não vamos sair por aí desconfiando de todo mundo, porque confiamos em Deus. Mas a nossa confiança soberana, ela precisa estar no Deus Todo-Poderoso. Por isso que lá em Jeremias 17:5, a Bíblia fala, que maldito é o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, que faz da tua força a tua segurança. Mas bendito é o varão que confia no Senhor. Esse homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada às margens de um ribeiro. E ele não teme o mal. Ele não vai temer o mal. Ele não vai ter medo das coisas. Ele não vai se sentir ameaçado das coisas. Por quê? Porque ele confia em Deus. Se ele ficar doente, ele confia de que Deus está no controle da vida dele. E que ele, por estar
por Deus estar sobre o controle da vida dele, ele não vai morrer fora de tempo, ele só vai morrer se Deus chamar. Ele precisa confiar, nós precisamos confiar nisso. Por isso que o Salmo 46, né, alguém colocou lá no título, lá, a fé perfeita. Né? Claro que aquilo lá não está lá nos originais da Bíblia. Alguém colocou lá, mas foi sábio ele ter colocado aquilo lá, o texto, né? A fé perfeita. Por que a fé perfeita? Porque ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam, ainda que se perturbe pela sua braveza, né? Mas ele está lá, dizendo, Deus é meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, nele confiarei. Né? É a fé perfeita, é a fé que não se abala, né? É a fé que acontece tudo em volta dele, mas ele está firme, ele está confiante, ele está constante, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, aqui o anjo levou ele até Jerusalém, ele viu a visão, né? Primeiro ele viu a visão, Deus mostrou para ele como era Deus naquela visão, né? Fogo. Era uma visão que ele era, daí para baixo era fogo, né? E de seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Ou seja, Deus mostrou a glória dele, né? Deus mostrou a glória do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que ele levou ele até Jerusalém, pelo Espírito, né? E colocou ele lá em Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes. Isso é coisa interessante, né? A imagem dos ciúmes. Que imagem é essa? Muitas pessoas vão dizer que é Azera, né? Essa imagem dos ciúmes. Mas será que o nome dele é ciúme? Não é isso. É porque ela é uma imagem que ela provoca ciúme em Deus. E o que é ciúme? Ela provoca o zelo de Deus. Quando fala ciúme, está falando de zelo, né? Está falando de zelo. Aquela mesma palavra lá que o apóstolo Paulo, ele falou, eu estou zeloso com zelo de Deus, de vos preparar como um marido, né? De vos preparar para um marido, a Cristo. Então, esse mesmo zelo. A Bíblia fala que Deus, ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus zeloso, né? Por que ele é assim, amado? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. É tanto que no capítulo 9 aqui, por causa dessas abominações, dessa idolatria, tipo secreta aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, revelada aos olhos de Deus, a glória dele começa a sair do templo. Se eu pegar uma imagem aqui e eu colocar ela aqui nesse altar, a glória de Deus começa a sair daqui. Era justamente isso que aconteceu. Mas por que Deus sai? Ele sai porque ele não divide a sua glória com ninguém, né? Quem lembra daquela passagem lá em 1 Samuel, que na guerra, né, capturaram a arca do Senhor. O que era a arca do Senhor? Significava a presença de Deus. Então os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para Filistia. E levaram para o templo de Dagom. Colocaram ela do lado de Dagom. O que aconteceu com Dagom? Ele caiu. No outro dia, ele amanheceu caído, tombado. E a arca do lado daquela imagem. Levantaram aquela imagem, colocaram novamente de pé, e no outro dia encontraram ela despedaçada. E aí eles entenderam que Deus não queria
ficar do lado daquela imagem. E por que Deus ele não quis ficar do lado da imagem de Dagon? Porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém, e nem o seu louvor a imagens de escultura, diz a palavra do Senhor. E é justamente essa aliança que Deus fez com o povo e que Deus fez conosco também. Lá em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: não farás imagem de escultura, nem a semelhança alguma do que há no céu, na terra e debaixo da terra. E não se encurvarás a ela. E qual é o risco? Se a pessoa se encurvar a ela, Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Então a aliança que ele fez conosco é justamente isso: adoração ao único Deus verdadeiro. E essa aliança, amado, ela precisa permanecer de pé. E como que ela permanece de pé? Como que ela permanece de pé? Através da nossa obediência à palavra de Deus. Da nossa obediência. Vivendo separado do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que viver separado do mundo. Esta aliança, por exemplo, a gente vai ver ela lá em Êxodo capítulo 32, parece que no versículo 10, 12, por aí, né? Capítulo 30, capítulo 34, e no versículo de número 10, nós vamos ler, diz assim, ó: então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Aí ele vai falar da aliança. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus. Deus está prometendo e fazendo uma aliança com Moisés e com o povo. E a aliança é expulsar o povo de Canaã. Lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Ao 12. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, ou seja, ciumento. Deus zeloso é Ele, Deus ciumento é Ele. E por que Deus tem ciúme, amado? Ele tem ciúme daquilo que é dele. Ele tem ciúme de nós, por exemplo. Quando ele fala lá em Tiago, adúlteros e adúlteras. Vocês não atentam que está escrito nas Escrituras que o Espírito em que vós habita tem ciúme? Ou seja, que o Espírito que vós habita é zeloso, ele zela de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifique aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes suas mulheres, tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam aos seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa é a aliança que Deus fez. Adorar unicamente Ele. Unicamente ao Senhor. Alguém pode dizer, mas não mudou isso
porque estamos no Novo Testamento? Não. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não existe mediador para nos mediar diante de Deus, para entregar as nossas orações diante de Deus. Não existe. Só existe um, Jesus Cristo, homem, diz a palavra do Senhor. Por que ele, amado? Porque só ele. Por que ele não divide isso por ninguém? Porque ninguém morreu por nós. Ninguém morreu por nós. E ninguém também era capaz de morrer por nós. Talvez alguém até seria capaz de morrer por nós, como a Bíblia diz. Pode ser que até o justo morresse pelo justo. Ou até mesmo alguém topasse morrer por um pecador. Mas o problema era satisfazer a justiça de Deus. Porque só ia satisfazer a justiça de Deus se fosse um sacrifício perfeito. Perfeito. Sem mácula, sem ruga, sem mancha. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele encarnou. Por isso que ele é o Verbo encarnado. Justamente para que ele pudesse apresentar o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e pudesse satisfazer a justiça do Deus Todo-Poderoso. Só ele. Não existia justo nenhum sobre a face da terra que fosse puro, totalmente puro, como foi o Senhor e Salvador Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então, é impressionante essas pessoas aqui, elas sendo escolhidas, ungidas por Deus, sacerdotes de Deus, e perdendo a visão do Senhor. Deus abandonou a terra. Deus abandonou a terra. Ele não nos vê, ou seja, ele não se importa conosco. Nós podemos fazer o que quisermos. Deus não está aqui, Deus está ausente. Deus, ele veio aqui, fez a terra, fez o homem e voltou, sentou lá no seu trono e de lá ele não vê ninguém. Ele está errado. Deus, ele vê todas as coisas. Por isso que lá em Provérbios diz, que ele contempla o mal e o bom. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E ele contempla o mal e contempla o bom. Bendito seja a Deus. Então nós vamos pular aqui alguns versículos, para falarmos mais um pouquinho. Então essa imagem aqui de ciúme, porque ela provoca ciúme de Deus, provoca o zelo de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, que no versículo 9 ele diz: então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então ele olhou, ele entrou, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede. Pintados na parede em todo o redor. Mas não estava lá dentro do templo onde as pessoas se congregavam ali. Estava nas câmaras, escondidos. O que os líderes fazem escondido? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é observar o ensino. O que eles ensinam? Porque nós não sabemos tudo deles. Nós temos que observar, então, o que eles nos ensinam. Se eles diziam, o Senhor, ele abandonou a terra. O Senhor, ele abandonou a terra, o Senhor, ele não nos vê. Ele abandonou a terra. Certamente, eles ensinavam isso para o povo. E por isso o povo também se perderam. Qualquer judeu
que soubesse nem que seja um pouquinho de Deus, ele já ia desconfiar de uma doutrina dessa. Eles estavam anulando a onipresença de Deus. E anulando a onipresença, eles estavam anulando também a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então é isso que nós temos que prestar atenção. De como que nós estamos sendo ensinados? Nós estamos sendo ensinados a confiar em homem? A fazer aliança com homem? Porque Israel, por exemplo, lá no livro de Jeremias, a gente vê eles confiando no Egito. Não, o Egito ele virá e nos salvará. E aí o Egito ele saiu, né, para vir tentar salvar Israel. E no meio do caminho, já perto de Israel, eles souberam que os caldeus estavam invadindo o Egito. E o que eles fizeram? Voltaram novamente e deixou Israel na mão. Ou seja, a confiança no homem é vão. É vão, amado. Porque o homem ele tem os seus próprios problemas para resolver. E se ele tem os seus próprios problemas para resolver, você acha que ele vai ligar com o seu problema? Ele não vai. Ele vai dar prioridade para o dele. Agora, Deus não. Através da sua soberania, todo aquele que confia nele vai estar debaixo do teu refúgio e da sua fortaleza. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então tem que prestar atenção nisso. Israel se desviou porque não houve entendimento. Porque calcificaram a mente. Endureceram o coração. Endureceram a cerviz. Começaram a crer em crendices. Começaram a crer em alianças falsas, né? Começaram a acreditar no poder do homem e não no poder de Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então a palavra de Deus vai dizer aqui, né, no versículo de número 14. Nós estamos pulando alguns versículos aqui. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E aí que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era um deus babilônico. Estavam ali chorando por Tamuz. Imagine, uma nação escolhida por Deus, uma nação santa, escolhida por Deus. Um monte de mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Por que eles estavam chorando por Tamuz? Porque Tamuz, ele era lá conhecido e adorado como o Deus da fertilidade, Deus da colheita. Então o que acontecia? No verão, a colheita se secava. Quando a colheita secava, eles acreditavam o quê? Eles acreditavam que Tamuz tinha morrido. A colheita secou. Tamuz morreu. Por isso que a colheita secou. Só que Tamuz, no conceito deles, morria e ressuscitava. Então, no verão, ele morria. Todo verão, ele morria. E por isso que, no verão, as plantações se secavam. E eles começavam a chorar. Ai, Tamuz morreu. Porque via as plantações secando. Quando chegava na primavera, por exemplo, aquela vegetação, aquela nova vegetação, ela aparecia com vigor. Aí o que eles acreditavam? Tamuz ressuscitou. E aí se alegrava, e fazia festa, e comia, e bebia, e saltava de prazer, porque Tamuz agora ressuscitou.
Chegava o verão de novo, aí as coisas começavam a murchar. Tamuz morreu, está doente, vai morrer. E começava aquele choro. Por isso que Deus fala, abominação terrível, coisa detestável. A palavra abominação significa isso, coisa detestável. Estavam fazendo coisas detestáveis, né, diante dos olhos de Deus, porque estava atribuindo, né, a colheita, a plantação, tudo a Tamuz. Quando ele escolhia bem, ele levava a glória, Tamuz. Hoje não é a mesma coisa, mano. Tem São Pedro que manda chuva, tem São não sei o quê, que cura da enfermidade não sei de quê, tem o outro, e Deus vai ficando para trás. Entendeu? Tem o santo que cura, tem Pedro que manda chuva, tem Pedro que tem a chave do céu, que abre a porta para o cara entrar. Tudo isso é ilusão do homem. Tudo isso vem do coração do homem. Isso não é bíblico, isso não existe na Bíblia. Deus, ele é o único que faz tudo. Ele faz tudo por nós. Ninguém faz nada por nós. É só Deus, é Ele que morreu por nós, é Ele que nos salva, é Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica, é Ele que intercede por nós, é Ele que vai vir, vai nos arrebatar, levar para o céu, e nós veremos Ele face a face. É só dele a glória e a honra. Deus, ele não divide. Ele não vai dividir. E por isso vem os problemas, vem as aflições, vem a escravidão. Não é? Porque, ao invés de glorificar a Deus, que dá todas as coisas para nós e que dá respiração para todas as coisas, em vez de glorificar a Deus, glorifica um Deus da idolatria. Claro que isso vai provocar ciúme em Deus. É claro que isso vai provocar o zelo de Deus. Isso vai provocar. E disse-me, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Eles achavam que o sol, que é a astrologia de hoje, é que controla a vida do ser humano aqui na Terra. Infelizmente, amado, existe até cristão que acredita nessas bobagens. Que o sol é que controla, os astros é que controla a vida do ser humano aqui na Terra. Por isso que, às vezes, o homem está triste, às vezes o homem está alegre, às vezes é tudo movimento lá dos astros. É assim. Só acredita em bobagem. Aqui também, Israel aprendeu isso com o pagão, com os ímpios, com a Babilônia, com a Síria, com essas nações que usavam dos astros para saber do futuro, saber como seria o futuro deles. Hoje não faz isso. Pessoas acordam de manhã, ligam o rádio ou a televisão só para ver o horóscopo dela, para saber como vai ser o dia dela. Ao invés dela confiar em Deus, ela ficou confiando em bobagem, porque isso é uma grande bobagem. O único que conhece o nosso futuro é o Deus Todo-Poderoso. E se nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós não precisamos nos preocupar com o futuro. O nosso futuro, ele já é garantido. O nosso futuro é na eternidade com Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então ele estava ali adorando o sol. Quem fez o sol? O sol foi feito no 4º dia.
Deus fez o sol. Como é que alguém pode adorar o sol se foi Deus que fez o sol? Tem que adorar o Criador do sol. Glória ao nome do Senhor. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los chegar o ramo no seu nariz. Estavam ali adorando o sol e chegava o ramo no seu nariz. Muitos dizem assim, isso aqui leva para várias interpretações, né? Uma dessas interpretações diz que eles faziam isso para irritar a Deus. Mas não dá para saber, né, o que era esse ramo. Vai ter muitas e muitas interpretações. Era tipo uma zombaria, tipo zombando, né? Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. O que acontece? A idolatria, ela tira a comunhão da pessoa com Deus. Deus cessa de ouvir as orações da pessoa. E por que ele cessa? Porque não tem nem como ele ouvir. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 8, que João viu as orações dos santos sendo levada por anjo. Sendo levada aos céus por anjo. Ou por um anjo. Né? Então não é por qualquer pessoa que ela é levada. Evidentemente que a pessoa ele vai ficar sem resposta. Porque ela é dissipada pelo meio do caminho. Por isso que às vezes o crente fala, dependendo da oração, não sai nem no teto. Não passa nem pelo teto. E é verdade. Dependendo para quem que a pessoa está orando, não passa nem do teto. A nossa oração, primeiro, ela passa pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela trilha pela avenida do Calvário. É pelo sacrifício do Senhor. As nossas orações são ascendidas aos céus, né? Então Deus, a Bíblia fala que ela chegando lá, aí Deus, ele manda a resposta para baixo. O anjo leva e ele, então, dá a resposta. E lá está falando, por exemplo, em voz de trovão. Em voz de trovão. Nós sabemos que trovão, fogo, é manifestação da glória de Deus. É Deus respondendo às orações dos santos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha que gravidade. Pelo que também eu procederei com furor. Ou seja, eles estavam irritando a Deus. Então, dependendo de como nós adoramos a Deus, ao invés de alegrarmos a Deus com a nossa adoração, nós estamos irritando a Deus, causando irritação a Deus. Estamos provocando a ira de Deus. Estamos provocando o ciúme de Deus, o zelo de Deus. Então, nós temos que adorar a Deus de forma conforme a palavra de Deus. Nós temos que adorar a Deus conforme as Escrituras. Se creres, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá do vosso ventre, diz a palavra do Senhor. Né? Então, que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus, né? Terça-feira que vem, nós vamos dar continuidade, do capítulo 8, capítulo 9 e 10 e 11, é basicamente o mesmo capítulo. O mesmo. Ele vai estar tratando da idolatria e do capítulo 9 em diante você vai ver como que é grave isso. Né? Passo a passo, Deus ele vai se retirando do templo. Passo a passo, a glória de Deus vai saindo do templo
ele vai entrando na cidade, depois sai da cidade, sai dos muros e sai fora de Jerusalém, e sai fora de Israel. Como que é grave a idolatria e como tem que ser correta a nossa adoração diante do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Fique de pé, em nome do Senhor, nós vamos orar e vamos estar agradecendo ao Senhor Jesus. Pai querido,